Hoje, terça-feira, dia 5 de agosto. E hoje, gente, olha, hoje foi um dia relativamente fraco em alguns conteúdos, não teve lá muita coisa, mas a gente tem aí alguns destaques para trazer para vocês, né? Os acontecimentos da vida amorosa de Lucas Guimarães. Ele postou ali um story falando exatamente sobre isso, mesmo sem fazer vídeo, só colocando uma mensagem lá. A gente conseguiu entender mais ou menos aí o que ele está querendo dizer com isso. Então a gente vai comentar esse story aí do Lucas Guimarães. As polêmicas que envolvem a Raquel Sherazade e a Mara Maravilha. Porque olha, que foi aquele dia que a Mara Maravilha fez aquela pergunta para Raquel Sherazade e a forma como a Sherazade respondeu, ela se disse encurralada com a situação. Vou explicar melhor para vocês isso, mas ainda assim a minha crítica com relação a Raquel Sherazade permanece ali. E olha, a Raquel Sherazade ainda deu uma alfinetada na Mara Maravilha. E isso acabou incluindo, acabou dentro do SBT. Já já eu te conto mais. E hoje também, não sei se vocês lembram, eu tinha falado, né? Desde sexta-feira eu tinha trazido aqui para vocês, já tinha inclusive mostrado o trecho do vídeo lá do Link Podcast, aonde o Cairo e a Mônica anunciariam as mudanças da Fazenda 17. Então a gente também vai falar sobre isso. E, gente, tá? Eu vi algumas pessoas falando sobre a Gabriela Spanik em outros vídeos aqui, em outros comentários de outros vídeos aqui do canal. Gente, eu continuo mantendo a minha mesma opinião. Eu vou dar a mão à palmatória se a Record conseguir colocar a Gabriela Spanik na Fazenda. Eu não duvido da capacidade da Record. Mas eu acho extremamente difícil para uma pessoa que mal sabe falar português, que arranha participar de um reality show bem, mas bem cheio de caos. Mas enfim, né, gente? Eu só tô avisando para vocês aquilo que eu já tô acostumado a falar, né? Posso estar errado, posso estar certo. O tempo dirá se a gente acertou ou se a gente errou. A gente tem outros destaques também, Gretchen respondendo a Luana Piovani, e aí a Gretchen tentando dar uma invertida na Luana Piovani. Ai, gente, o Belo também respondeu sobre o tal do processo lá de divórcio com a Graciane. Hoje a gente trouxe tudo que a gente conseguiu ali de destaque desse dia para trazer para vocês. Mas vamos começar essa história logo com a Raquel e a Mara Maravilha. Eu vou relembrar para vocês, antes dessa história toda, né? Deixa eu inclusive pegar aqui, porque eu tenho o vídeo aqui desse momento da Mara Maravilha, aonde a Mara Maravilha faz essa, como eu posso dizer, provocação. Eu não consigo colocar isso como sendo uma provocação em si, mas a Mara Maravilha enxergou desse jeito. A Mara Maravilha não, desculpa. A Raquel Sherazade enxergou desse jeito, como se isso fosse uma provocação. Então a gente vai ter que lidar da forma como a própria Mara Maravilha viu essa situação. Deixa eu só pegar o vídeo aqui. Gente, eu juro pra vocês, eu tenho que me organizar um pouquinho melhor em algumas coisas, mas assim, como algumas vezes eu começo a falar com vocês, e aí vai vindo as coisas da minha cabeça, eu vou relembrando de alguns detalhes das coisas que eu falo, e aí eu vou juntando detalhe de uma coisa a outra para trazer a informação o máximo que eu puder trazer para vocês, aí acaba que eu vou juntando um monte de coisa ali, vou juntando um monte de coisa que eu nem lembro direito como eu consegui encaixar tanta coisa. Mas enfim, se eu não achar esse vídeo aqui dela, eu vou procurar no X, mas a gente vai falar de outras coisas também, não é só da Mara Maravilha, não.
Deixa eu procurar aqui de novo, se tá direitinho aqui esse vídeo dela, da Mara Maravilha. Vamos lá de novo. Vocês forem ver a pasta de downloads que eu tenho no meu computador, cheia dessas... Deixa eu ver aqui. Cheia dessas coisas, vocês iam ficar completamente... assim, boca aberta de tanto conteúdo, de tanto material que eu junto nessas pastas, de tanta coisa que eu tenho aqui só para fazer esse programa com vocês. Deixa eu continuar procurando aqui que eu tenho esse vídeo, eu tenho certeza que eu tenho esse vídeo. Certeza absoluta que eu tenho este vídeo da Mara Maravilha e a Raquel Sherazade. Eu acho que isso foi na quinta ou na sexta-feira passada. Deixa eu procurar mais aqui que eu tenho sim esse vídeo. Vou procurar. Tô achando. Não achei. Eu acho online. Se não tiver aqui, eu acho online. Então, achei aqui online. A gente mostra para vocês aqui. Então vamos lá. Tá aqui o vídeo, achei, consegui baixar de novo o vídeo. Gente, fazer programa ao vivo às vezes dá nisso. Toda essa história da Raquel Sherazade começou com este vídeo da Mara Maravilha. Olha só. Foi com certeza. Quando eu te pergunto se você fez algo, foi em relação ao assunto do Silvio, que você processou o Silvio, e aí coincidiu no falecimento dele. Eu não falo sobre esses assuntos relacionados à empresa anterior, porque todo mundo sabe, é público, há uma ação judicial em curso, e eu não posso falar sobre ação judicial, quem fala são os advogados, são os juízes, então sempre gostei de me comunicar, eu sempre gostei da palavra escrita. Mas o Silvio foi o que te deu a grande oportunidade da sua carreira, de visibilidade. Sabe o que eu acho, Mara? Eu acho que nós, artistas, nós emprestamos o nosso talento. Sim, Raquel, mas quantas pessoas estão lá na Paraíba? Quantas pessoas estão lá na Bahia? A Paraíba é cheia de talentos, Mara. Lá a Paraíba e o Brasil são cheios de talentos. E não tiveram a oportunidade que a gente teve, minha irmã. Você não concorda que ele te viu ali? Eu prefiro Paraíba não e tocar. Rede nacional. Gente, como eu falei, eu tenho um processo em curso. Eu não teria passado por nenhuma dessas empresas se eu não tivesse talento. E eu busco todo o tempo me aperfeiçoar como profissional para atender aos requisitos, para atender o que as empresas esperam de mim. Arquivou o processo? Não, Mara, não arquivou. Isso? O processo ele está no Supremo Tribunal Federal. Então, por isso eu não posso falar sobre isso. Vocês insistem em falar sobre um assunto que eu não posso falar por uma questão processual. Quem fala no processo são os advogados. Você não pôde comentar a morte do Silvio por conta do processo, é isso? Não, porque a pessoa pública do Silvio... Não é o processo, sobre comentar. Porque para mim uma coisa não tem nada a ver com a outra. Gente, desculpa, mas... Não, então, ela não quer falar nem pelo pessoal e nem pelo processo. Vou repetir, gente. Eu tenho uma questão processual
né? Um processo que está em andamento, está no Supremo Tribunal Federal. E quem fala sobre processo são os advogados. Mas ele não foi encerrado? Não foi encerrado. O processo ele continua, ele está no Supremo Tribunal Federal. Então, gente, começou aqui toda essa confusão que envolve a Mara Maravilha e a Raquel Sherazade. E eu até continuo mantendo a minha palavra. Não foi sobre o processo que a Mara Maravilha perguntou. A Mara Maravilha perguntou para Raquel Sherazade outra coisa. Ela perguntou para Raquel Sherazade sobre o Silvio. O que ela acha sobre o Silvio? Se ela é grata ao Silvio pelo Silvio ter dado a oportunidade para ela, pelo Silvio ter aberto as portas do SBT para ela. E aí, esse processo, gente, já foi encerrado. Esse processo foi encerrado em março agora de 2025. Eles podem até ter recorrido, tal, mas a última notícia que eu tenho desse processo foi o encerramento em março de 2025. Então, o problema daí, gente, não é o processo. Porque não é o processo que está sendo questionado aí. Ela não está falando sobre o processo. A Mara Maravilha só perguntou sobre o Silvio. O que você acha do Silvio? A oportunidade que o Silvio deu. Enfim, as duas tiveram essa treta por causa dessa entrevista. No final de semana, o que foi que aconteceu? A Patrícia Abravanel, obviamente, aproveitou da situação e falou que a Mara tinha viralizado nas redes sociais por causa disso. Então, vamos dar uma olhada neste vídeo. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui. Olha só. Rapidinho, deixa eu só trocar a fonte aqui, já vai. Olha só. A Mara eu vi viralizou total essa semana. A Mara eu vi viralizou total essa semana. Você arrasou. O que você fez? Fez citíssimo de verdade. E você, dona? Então vocês viram, né? A Patrícia Abravanel falou aí, eu vi, você viralizou total essa semana. Aí a Mara Maravilha falou, não, eu só fui com a minha verdade. Seja lá como for, se era a verdade dela ou não, eu quis passar o corte certo agora para vocês, o corte completo e não apenas o trecho ali, que viralizou nas redes sociais. A Raquel Sherazade aproveitou então e resolveu responder a toda essa história. Então vamos mostrar aqui para vocês o vídeo da Raquel Sherazade respondendo. Esse vídeo da Raquel Sherazade respondendo foi lá nas redes sociais dela. Então vamos colocar aqui os 3 pontos para a gente começar a nossa discussão. Olha só. Bom dia, meus amores. Estou a caminho de mais uma entrevista, dessa vez com um jornalista de verdade. Não é uma armadilha não, tá? É uma entrevista mesmo, profissional. Com Flávio Rico, queridão do meu coração. E aí, gente, no caminho eu fico lendo, lógico, eu tento ler o máximo de mensagens que vocês mandam, fico lá de olho em vocês, viu? Estamos sempre juntos. Beijo e bom dia. Que alfinetada a Raquel Sherazade deu ali em cima da Raquel, dizendo que dessa vez ela seria entrevistada por um jornalista de verdade, destacando respeito, integridade e credibilidade. E aí, ela ainda joga outras coisas, porque ela fez também, não apenas esse vídeo, ela também fez uma publicação nas redes sociais, onde ela destaca isso. Então vamos lá nas redes sociais da Raquel Sherazade, porque obviamente eu também tenho isso para vocês. Que a gente trabalha com essas provas, a gente trabalha com tudo isso. Então vamos lá. Olha só o que disse a Raquel Sherazade aqui. Respeito, integridade profissional, carisma e credibilidade. Esses são atributos de um grande jornalista e entrevistador.
Ele faz as perguntas necessárias com sutileza e empatia. Trata o entrevistado como convidado que é. Por isso nos deixa à vontade. Ninguém sai do conforto do seu lar, empresta sua imagem, audiência e credibilidade para ser maltratado, encurralado e constrangido. Por isso, respeito e admiro profissionais como Flávio Rico. Por isso, pessoas como ele são tão amadas pelo público e bem-vindas em qualquer emissora. Por isso, eu me sinto sempre em casa quando estou com ele. Olha aí, né, que alfinetada e que indireta ela deu. Porque os internautas entenderam que a publicação era uma crítica recente justamente à participação do programa dela na Mara Maravilha, lá na Rede Gospel. E aí o que foi que aconteceu? A Fábio Oliveira trouxe a informação de que o Bruno Tálamo, que também participou da Fazenda e apresenta o Link VIP, acusou a produção da Mara Maravilha de ter montado uma sinuca de bico para constranger a Raquel, prometendo uma homenagem que na verdade seria uma armadilha para ela. Como consequência disso, a Raquel deixou de seguir a Mara Maravilha nas redes sociais e continua alegando que ela não pode falar sobre os processos judiciais contra o SBT e o Silvio Santos, porque o caso está em trâmite no STF sob cláusula de confidencialidade. Gente, eu continuo mantendo a minha mesma opinião com relação a toda essa história que envolve a Raquel Sherazade, que envolve aí o SBT e a Mara Maravilha. Não foi exatamente sobre o processo que foi perguntado. A Mara Maravilha perguntou sobre a importância do Silvio Santos na carreira dela. Foi o Silvio Santos quem abriu as portas para que ela se tornasse conhecida no Brasil todo. Era sobre isso que a Mara Maravilha perguntava. Era sobre isto que ela queria saber. Isso independe de você ser jornalista ou não. Isso não tem nada a ver com você ser jornalista ou não. É você reconhecer que aquela pessoa abriu aquela porta para você. É você ter a gratidão por aquela pessoa que abriu e te deu a maior oportunidade da sua vida. Por mais que a gente discorde. Tem muita coisa do Silvio Santos que eu discordo. Tem muitas atitudes dele que eu reclamei muito nas redes sociais, na década de 2010, por exemplo, que eu discordava. Teve momentos ali que, especialmente entre 2018 e 2019, quando o Silvio Santos começou a falar um monte de coisas que eu via que não tinham lógica alguma, eu até escrevia, nem parece o Silvio Santos que a gente conheceu, que era sensato, que falava as coisas certas, que tinha lá os seus... as suas crenças, mas ao mesmo tempo tinha lá a sensibilidade para lidar com algumas coisas, nem parecia ser a mesma pessoa. Então eu sempre tive crítica ao Silvio Santos também, mas isso não impede que eu admire a forma como ele conduziu todo o SBT e a forma como ele abriu portas para muitas pessoas. Quem me dera eu ter sido descoberto pelo Silvio. Quem me dera o Silvio Santos ter me dado uma grande oportunidade de trabalhar na emissora dele, de construir uma carreira ali e depois seguir essa carreira em outro lugar, que é o que vocês estão vendo aí. A Raquel Sherazade está agora apresentando lá na Record. O problema, gente, nessa história toda aí, como ela disse que ela foi enganada, como ela disse ali que houve uma truncagem, o problema para mim era justamente ela... Se ela percebeu isso, ela devia ter sido mais esperta. Se ela percebeu, ao invés dela dizer sobre o processo judicial, ela simplesmente poderia dizer assim: o Silvio... eu tive as minhas divergências com o Silvio, mas o Silvio e tal, acabou. Dava qualquer desculpa lá e pronto, não deixava a Mara entrar nesse tema tão profundamente. Eu achei que faltou sabedoria da Raquel Sherazade ali também. Faltou uma sabedoria por parte dela. E ainda assim, gente, no meio dessa história toda, vocês acham que vai mudar alguma coisa com relação a Mara Maravilha, a Raquel Sherazade? Não vai mudar nada. As duas só viraram desafetos uma da outra. Ou vocês acham que a Raquel Sherazade vai aceitar estar no mesmo lugar que a Mara Maravilha? Não, né? Então,
Essa história foi basicamente por causa dessa entrevista, e quando o Bruno Tálamo joga isso, de que a Mara Maravilha queria mais alguém para jogar isso na cara da Raquel Sherazade, isso só coloca um elemento a mais ali na história. Mas não necessariamente muda o sentido da pergunta da Mara Maravilha. A Mara Maravilha só queria saber se a Raquel reconhece o Silvio Santos como sendo um dos principais responsáveis pela carreira dela. E nisso, ela simplesmente poderia ter dito sim. Só não tinha que ter dito nada demais, poderia ter sido mais esperta. Está aí essa história de novo, todo mundo falando, e as indiretas que ela jogou da Mara Maravilha hoje, né? Tá aí para vocês acompanharem. Agora sim, gente, bora girar? Achei a buzininha que tava aqui, achei, porque tava uma maior confusão aqui, depois eu não sei onde foi que o gato enfiou, porque afinal, né, vocês viram que tem um gato aqui. Aí o gato vai lá, derruba as coisas, e às vezes você nem sabe pra onde elas estão, né? Vamos girar? Gretchen e Luana Piovani. Quer dizer, é uma treta que na verdade nem era para existir. Porque foi uma polêmica relacionada às declarações que a Luana Piovani deu sobre os homens, e isso continua dando o que falar nas redes sociais. Agora o grande problema foi a Gretchen querer falar de relacionamentos. Ela entrou nessa discussão e quis se meter nisso. O que foi que aconteceu? Em uma participação em um podcast, a Luana Piovani afirmou que homem não se apaixona e que homens só se interessam por sexo. Ela chamou os homens de raça ruim. Aí a Gretchen hoje resolveu gravar um vídeo, usou os seus stories e rebateu a atriz, dizendo que a Luana Piovani está generalizando uma coisa que não é verdade e que a declaração só se aplica aos homens que ela conheceu. Vamos ver aqui, depois eu continuo mais falando com vocês. Vamos ver primeiro o vídeo da Luana Piovani. Esse vídeo da Luana Piovani, eu tenho as minhas críticas, obviamente, tá? Acho que a Luana Piovani não precisava ter ido por esse caminho, mas ao mesmo tempo é o que a gente tá vendo, como a Luana Piovani acaba se posicionando nesses momentos. Ela sempre foi polêmica e ela sempre buscou polêmica. Olha só. Mas homem não se apaixona por ninguém. Homem viu um buraco e enfia um pau, quer fuder. Não. Para você. Ana, que ingenuidade é essa? Da onde a senhora tirou isso? Não, ó. No geral. Giovana, não existe. No geral. Tony Ramos? Não, no geral, eu concordo. É o único cara. Não, eu conheço uns homens héteros que não é assim. Truco! Eu conheço. Não é blefe, conheço. Tô dizendo que é 1 em 100. Mas tem. Tá. Não, eu tô trazendo um pouco de esperança também na categoria. Eu não tenho nenhuma. Eu tenho muito pouca também. Eu não tenho nenhuma. Eu sou absolutamente obcecada pelo produto. Só de pensar, me vem água na boca. Eu realmente gosto. Mas a empresa não é comprometida com a qualidade. Meu Deus do céu, mas que raça ruim. Esse foi o corte polêmico que ficou ali nas redes sociais, rolando esses dias todos. Eu tenho as minhas críticas com a Luana Piovani, porque em parte eu já tive várias experiências relacionadas ao que ela falou. E sim, gente, verdade, a gente vê, isso depende da pessoa, isso depende do contexto, depende do que ela está procurando. A Luana Piovani, ao que parece, desde o rompimento dela com o Scooby, ela me parece que não tá mais procurando relacionamentos duradouros ou um relacionamento para casar e viver felizes para sempre. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Ninguém é obrigado a seguir uma cartilha que diz que relacionamento tem que ser feliz para sempre. Não. Ninguém precisa seguir essa cartilha. Ela pode seguir o que ela achar melhor para ela. E tá tudo bem, não há nada de errado com isso.
E a mulher lá, a entrevistadora, ainda tenta dizer para ela, né? Mas tem exceções, tem homem que não é assim, e eu tenho que concordar. De fato, tem homem que não é assim. Nem todo homem é assim. Nem todo homem é um canalha. Nem todo homem só tá procurando ou pensando em sexo. Embora, na maioria das vezes, sim. Grande parte dos homens pensa em sexo o tempo todo. Só que isso não é exclusividade masculina. Mulheres também pensam. E tem mulher que pensa muito em sexo. A Luana Piovani é uma dessas. E uma outra pessoa que a Gretchen acabou entrando nesse meio para rebater toda essa história. A Gretchen chegou a chamar a Luana Piovani de insuportável. Aí ela fez uma defesa do amor, mesmo ela já tendo se casado várias vezes, e que existem homens que se apaixonam e sofrem por amor. Aí ela aproveitou o vídeo, fez um desafio, disse que qualquer mulher a dar em cima do marido dela para provar que os homens são fiéis e apaixonados, que qualquer mulher pode fazer isso, que o Esdras não vai olhar para as outras mulheres. Aí ela disse ali que tá cansada das coisas absurdas que a Luana Piovani fala e que as declarações da Luana Piovani atingem o seu marido e os seus filhos. Mas por quê? Essa é a pergunta que eu quero saber. Por que atinge os filhos dela? Só se então ela não tem ali crença de que ela criou bem os filhos dela. Porque a Luana Piovani está falando sobre os homens e sobre os homens em geral. Isso não necessariamente tem a ver de acordo com a forma como ela criou os filhos. Se ela tem certeza que ela criou bons filhos, homens, os filhos dela não vão ser canalhas. Simples assim. Agora, se ela não tem certeza, aí é outra história. Vou mostrar aqui o vídeo da Gretchen falando isso. Olha só. Bom dia, meus amores. A gente acorda com cada notícia, né? Gente, quero falar pra vocês de uma notícia que eu vi. Uma atriz falando que todos os homens não se apaixonam. Que eles só veem aquele negócio. Eu não tenho coragem nem de falar a palavra que ela falou. Gente, só se ela estiver falando dos homens que ela conhece. Porque assim, ela tá generalizando uma coisa que não é verdade. Existem muitos, mas muitos homens que se apaixonam sim de verdade. E homens que às vezes sofrem muito mais que as mulheres. Porque nós sabemos superar uma traição, uma separação, um divórcio. Eles não sabem. Quando eles amam de verdade, que acontece alguma coisa, eles não sabem superar. Aí vem essa senhora generalizando. Ah, mas quem é você para falar disso que você já casou não sei quantas vezes? Casei não sei quantas vezes e nem por isso desisti do amor. E nem por isso as pessoas que se relacionaram comigo só queriam aquilo. Aí é que tá. Eu acredito que existem pessoas, no caso mulheres, que são tão insuportáveis que não tem homem que aguente ficar do lado delas. Porque eu não posso dizer isso. O meu marido é um homem apaixonado desde o primeiro dia. Ele é gentil, ele me dá flores, ele toca pra mim, ele abre a porta do carro, ele é fiel. Eu desafio qualquer mulher a chegar perto dele quando eu não estiver perto e dar uma cantada nele. Desafio qualquer uma. Aí vocês vão ver que existem sim homens legais. Os meus filhos que eu criei são todos homens maravilhosos. São homens casados que respeitam a mulher, bons pais. Eu não sei do que essa senhora tá falando. Eu não sei que homens são esses que ela conheceu que só pensa nisso. O caso é que tem mulheres que não têm condição de viver num relacionamento, porque ela não quer ceder em nenhum minuto. E relacionamento é ceder sim.
Tanto um lado como o outro tem que ceder. E tô pouco me importando para as críticas de vocês que vão dizer essas coisas de que, ela casou um monte de vezes, ela não pode falar. Se tem alguém que pode falar, sou eu. Porque eu me relacionei com várias pessoas diferentes e sei que existe, sim, o sentimento de amor. Pode não ser a pessoa que você esperou. Pode não ser a pessoa que você idealizou. Mas são pessoas, são homens do bem, sim. Gente, eu tenho que defender meus 4 filhos. Todos os meus filhos são excelentes homens, excelentes maridos. Que história de que não tem exceção. Olha, eu ando cansada desses comentários dessa senhora. Porque são tantas coisas absurdas que ela fala, mas tantas coisas absurdas. Eu tenho me contido, eu tenho dito, não vou retrucar, vou deixar pra lá. Mas falar desse jeito, ela tá atingindo meu marido e meus 4 filhos. Não, meu amor, não é verdade. Se você tem experiências péssimas, isso é um problema seu. Agora, não generalize todos os homens do mundo, porque eu garanto 5, pelo menos. 5 já é um bom número, você não acha? Então é isso, gente. Então, mulheres maravilhosas, minhas seguidoras do meu Brasil varonil e de todo o mundo, tem homens maravilhosos, sim. Eu conheço mulheres que estão muito bem casadas. Quer um exemplo? Viviane Araújo. Olha, que marido incrível que ela casou. Tem sim, gente. Tem sim, tem gente legal, sim. Tem homem legal, sim. O caso é que depende da mulher que você tenha, né? A gente não pode fazer nada. As mulheres dos meus filhos, as minhas noras, são muito felizes. Eles são cavalheiros, carinhosos, gentis, educados, fiéis e bons maridos e ótimos homens. Depende da experiência que você tenha. Não desistam, mulheres, que o seu tá chegando. Eu acho engraçado, né? Porque uma coisa não tinha nada a ver com a outra. A própria Luana Piovani, ao longo... Não tô nem defendendo nenhum lado nem o outro aqui, antes que você ache aí nos comentários isso. Mas a Luana Piovani, ela não tava falando de homens, da espécie da coisa masculina. Ela generalizou sim, tá? Mas não tava falando só da espécie masculina. Ela tava falando dos homens com que ela se relacionou, das experiências de vida dela. E tá tudo bem ela não querer compromisso com ninguém. Tá tudo bem ela só buscar ali a transa, o sexo e acabou. Cada um tem um objetivo diferente na vida, porque afinal de contas, cada um constrói a sua vida do jeito que achar melhor. E não há nada de errado com isto também. Errado está você de não buscar fazer o mesmo, de construir a sua vida. Só que a Gretchen não tem nada a ver para entrar numa coisa dessa, entrar num embate desse, respondendo a Luana Piovani, porque nem foi direcionado para ela. Se a Luana Piovani tivesse citado a Gretchen ali, tivesse falado, Gretchen, olha o exemplo da Gretchen que casou com um homem não sei quantas vezes. Aí eu acharia interessante a Gretchen ter falado. Ela se meteu ali, vocês já conhecem ela lá do Power Couple, vocês já sabem a forma como ela agia ali no Power Couple, né? Ela acaba criando umas coisas que não tem nada a ver diretamente com outras, e aí ela acaba criando uma realidade tão paralela no meio dessa história toda, que vocês viram que deu tudo errado lá. Não é diferente do que vocês estão vendo no posicionamento dela. Mas ela fez isso ali, obviamente, para surfar nessa onda aí da Luana Piovani. Até onde eu vi, a Luana Piovani não respondeu. Até onde eu vi, a Luana Piovani tá lá na dela. Mas teve uma outra pessoa que respondeu isso, que foi o Rafinha Bastos. Ele não quis ficar calado diante dessa história. Ele reagiu de uma maneira bastante inusitada e usou os relacionamentos passados da atriz para debochar dessa declaração dela. Ele pegou um trecho dela falando, eu vou mostrar para vocês o vídeo dele, e aí ele faz uma provocação, dizendo ali que o problema da Luana não é o casamento, mas as escolhas que ela faz sobre os homens que ela quer.
E aí ele disse ali que os namoros da Luana Piovani é o que ela deveria fazer de crítica. E ainda ele disse que a Luana Piovani traiu o Rodrigo Santoro. E que o relacionamento dela com o Dado Dolabella também acabou porque ela se envolveu com outra pessoa. E ele também faz a insinuação de que ela fez o mesmo com o Scooby. O Rafinha Bastos termina o vídeo dele questionando se o problema está no casamento ou nas escolhas da Luana Piovani. Isso sim, eu acho que o Rafinha Bastos que a Luana Piovani tem que responder. Não tem nada que responder Gretchen, porque afinal Gretchen ali tá só querendo surfar num hype que não tem nada a ver diretamente com ela. Agora o Rafinha Bastos, esse sim eu acho que a Luana Piovani deveria dar uma resposta e criticar, porque aí ele foi direto nela, né? Vamos ver um trecho desse vídeo dele? Olha só. Toda vez que encontro alguém que vai casar, eu olho e falo assim, quem conta pra ela? Eu acho casamento uma roubada. Peraí, querida, só um pouquinho. Tá falando mal de casamento? Vamos ver se o problema não são as suas escolhas, tá bom? Primeiro mete um chifre no Rodrigo Santoro, o que é uma cagada até pra mim que sou homem. Aí escolhe quem pra namorar? O cantorzinho da fogueira que perde a cabeça e quebra os braços de uma véia. Aí você fala, não, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um homem de verdade, alguém pra ter filho, um homem responsável que vai cuidar das minhas crianças. Escolhe quem? Um surfistinha de 22 anos. Porra, querido. Será que o problema tá no casamento ou tá em você? Não vou negar que esse vídeo sim ela tem que responder. Esse vídeo ela precisa responder. Mas só pra gente concluir aí essa pauta, essa matéria que envolve a Luana Piovani. Gente, as escolhas da Luana Piovani são as escolhas dela. Ninguém tem que interferir nisso. Obviamente que como ela é uma pessoa pública, as escolhas dela serão questionadas pelo público, sim. Ela dá meio que esse direito para o público questionar. Mas para mim o grande problema dessa história toda foi ela simplesmente ali não ter deixado um pouquinho mais claro que ela não estava se referindo apenas à raça masculina, mas ao relacionamento dela com os homens que passaram pela vida dela. Ela podia ter deixado isso um pouquinho mais claro, ela poderia ter falado mais abertamente sobre isso, né? Fora isso, o que a Luana Piovani faz ou deixa de fazer com os homens que ela fica ou deixa de ficar, isso é problema dela. Não tem a Gretchen e muito menos o Rafinha Bastos para se meter. Aí, né, essa pauta. Hoje eu achei fraco, tá? Hoje o dia tá um pouquinho fraco, eu confesso para vocês. Mas já que a gente tá falando de casamento, vocês lembram aí, né, do fim do casamento de Lucas Guimarães e Carlinhos Maia. É um dos casamentos mais falados aí nos últimos tempos, por causa da forma fria como o Carlinhos tratou o Lucas naquela entrevista lá com o Celso Portiolli. Pois bem, o Lucas Guimarães está tentando um novo recomeço. E me parece que ele não está num dos melhores momentos da vida dele. Pelo que ele próprio mostrou ali, ele está tentando passar essa fase do fim do casamento dele com... Deixa eu pegar aqui a imagem, deixa eu ver se entrou aqui a imagem, né? Porque às vezes o negócio eu boto para entrar aqui, o negócio não entra. Não entrou. Então deixa eu procurar aqui deixa eu procurar aqui essa imagem. Se não tiver, eu abro. Então, deixa eu achar aqui. Eu vou ter que abrir em outro aplicativo. Aí tudo bem. Não tem tanto problema assim, eu abro. Gente, fazer um programa ao vivo às vezes dá um probleminha técnico desses, dá algum errinho aqui, que a gente acaba não abrindo direito e tal. É vídeo. É um videozinho, só para deixar claro. Por isso que eu não tava conseguindo abrir, é vídeo. E aí eu vou aqui, clico para abrir o arquivo. E aí quando eu vou clicar para abrir o arquivo, acaba não entrando do jeito que eu queria. Mas é um vídeo. Ele postou um vídeo, tá? É um vídeo desse story aqui. Vou passar para vocês o story. Olha só. Não vou temer
Tem música, tá? Então não posso passar com som. Não posso exibir com som. E no final das contas, é só a música por trás. É só isso. A música por trás e o que ele escreveu aí. Vamos ler junto o que ele escreveu? Vamos ler juntinho aqui? Olha só. Ele colocou: sabe o que é ser forte? É ver o mundo desabando e ainda crer que o melhor virá. É quando tudo diz não e você carrega consigo a certeza de que a última palavra vem de Deus. E ver tudo dando errado e ainda assim não desistir de tentar. É acreditar na capacidade de vencer e, acima de tudo, colocar Deus na frente de todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Eu amo você e só lhe desejo o melhor desta vida. Um cheiro no seu coração. Me pareceu que ele, assim, pela cara dele na foto, não sei se vocês estão tendo a mesma leitura que eu, me pareceu que ele estava chorando. Não sei se você teve, eu vou até dar um zoom nessa foto, nesse vídeo aqui, para a gente conseguir ver isso aqui juntos. Eu posso estar errado aqui, mas eu acho que ele estava chorando. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente olhar aqui, um pouquinho aqui nos olhos de Lucas Guimarães. Ele estava chorando, não estava? Ele estava mesmo chorando. Eu acho que ele ainda está deixando essa ficha cair do fim do relacionamento dele com o Carlinhos Maia, né? Eu acho que agora ele meio que entendeu que acabou, agora ele entendeu que não dava mais. Eu acho que agora ele percebeu que acabou mesmo. Vamos relembrar toda essa história, porque muita gente pode tirar a interpretação de várias coisas que ele escreveu aí. Para mim, gente, essa frase, todo esse texto que ele escreveu aí, é uma coisa voltada para a fé dele. Querendo ou não, o Lucas Guimarães, ele é muito evangélico, ele é muito para esse lado. E aí ele fala sobre ser forte, dele ter fé que o melhor vai vir para ele, e que ele não está citando diretamente o Carlinhos Maia. Só que muita gente achou a mensagem dele enigmática, porque ele coloca ali no meio: eu amo você e só lhe desejo o melhor dessa vida. Ele não cita o Carlinhos Maia, mas muitos fãs acreditam que ele estava falando do Carlinhos Maia. Eu tenho interpretação duas. Ele estava ali se referindo ao Carlinhos Maia, porque, querendo ou não, um relacionamento de 15 anos não se sustenta se não tem um mínimo de sentimento de amor entre duas pessoas. Então, o relacionamento de todo esse tempo não se sustenta sem isso. E ele também estava falando com o público: eu amo você, amo vocês que estão aqui, que estão me acompanhando, que me dão força. Acredito que ele se referia muito mais ao público do que ao Carlinhos Maia. Porque desde o momento que acabou e o Carlinhos Maia posta aquela foto com a moça, com a Eduarda, e aí ele fala: você tá querendo ser bi agora, tá dando uma de bi nesse momento. Desde aquela confrontação dos dois, tá na cara, né, que o Lucas não digeriu bem o fim do relacionamento. Tá na cara que o Lucas ainda tá processando isso, e que pro Carlinhos Maia isso tá muito mais fácil de lidar. Só vou dizer uma coisa relacionada a isso, com relação ao Lucas. Uma hora passa, viu, Lucas? Uma hora passa, uma hora você vai entender que acabou e que a sua vida continua, que você pode não estar mais com o Carlinhos ali como marido, como amante, seja lá o que for, mas que o que vocês viveram continua ali, a história de vocês não vai deixar de existir, porque vocês não estão mais juntos. Só que cada um seguiu o seu destino, cada um seguiu a sua vida. Simples assim, não tem muito mistério relacionado a isso. Os primeiros dias vão doer bastante, os primeiros dias, ainda mais sozinho, vão doer mais do que o normal, mas depois, com ele se dedicando muito ao trabalho como ele está fazendo, isso tende a ficar esquecido, ele tende a não ficar lembrando mais. E o próprio Carlinhos Maia
se, né, Carlinhos Maia conseguir se controlar até lá, nem estou falando dele aparecer ou não com a Duda, mas se o Carlinhos se controlar um pouquinho, deixar a poeira baixar um pouco, aí as coisas ficam mais fáceis e mais simples de lidar. Porque olha, o grande problema de quando você é famoso e passa por um processo de separação é os seus fãs. Os seus fãs é que ficam ali pegando no pé, são os fãs que ficam ali em cima, dizendo que acabou o sonho deles e tal. São os fãs. Os fãs são a maior gritaria e o maior obstáculo em cima disso. De resto, cada um segue aquilo que achar melhor, né? Enfim, aí eu não acho que seja isso que os portais de fofoca estão falando, ou que ele falava ou se referia exclusivamente ao Lucas, ao Carlinhos, desculpa. Acho que ele também falava sobre o público, que de uma certa forma o está apoiando. Agora, por falar em separação também, a gente tem o Belo. O que foi que aconteceu aí com o Belo? O Belo hoje deu uma entrevista para a Monique Arruda. O assunto ainda está no radar por causa do que aconteceu com a Rayane. E, de novo, eu continuo afirmando para vocês que a Rayane está buscando mídia. Independente do que ela faz ou deixa de fazer, ela continua sendo cotada para participar da Fazenda. Se ela vai participar ou não da Fazenda, a gente vai descobrir em setembro. Mas a mídia nesse momento ali é bastante crucial para chamar a atenção do Carelli. Para o Carelli entender se valeu a pena apostar naquela pessoa. Enfim, desde a semana passada, quando a Graciane deu aquela entrevista para a Monique Arruda, falaram sobre o processo que a Graciane entrou na justiça para oficializar a separação. Vamos relembrar aquele vídeo que a Graciane falou para a Monique Arruda? Vamos relembrar esse vídeo? Deixa eu pegar ele aqui de novo, porque esse aqui eu tenho fácil. Vocês lembram que naquele vídeo a Graciane tinha falado para... Deixa eu pegar aqui. Gente, eu não acredito de novo que esse vídeo não entrou aqui. Mas vocês lembram que naquele vídeo a Graciane tinha falado para Monique Arruda perguntar os motivos do Belo não assinar o divórcio diretamente para ele já. Não são tão amigos? Então, pergunta para ele diretamente e ele vai te dizer por que ele não quis assinar esse divórcio. Olha... deixa eu só relembrar, eu tô buscando o vídeo aqui, gente. Eu tô buscando o vídeo aqui, porque é tanto vídeo que a gente... É tanto material que eu tenho aqui dentro, é tanto material que eu tô trazendo aqui para vocês, que às vezes fica tão perdido no meio das coisas, que acaba não saindo do jeito que eu tô procurando. Mas achei. Tá aqui o vídeo. Olha só, vamos rever esse vídeo. Você tá oficialmente divorciada? Como é que tá essa questão na justiça? Não tô oficialmente divorciada, ainda somos casados, mas tá na justiça e já vai acontecer, gente. Somos todos vencedores. É isso. E por que foi litigioso? Tem alguma coisa especial? Não, eu não tô pedindo nada, é porque quando a gente não consegue que a outra parte assine, a gente tem que entrar no litígio, então é isso. E por que o Belo não quer assinar o divórcio? Aí, você como amiga dele, é uma pergunta que você tem que fazer pra ele, né? Não sei. E o pior, a Graciane joga isso pra Monique Arruda, e a Monique Arruda hoje acompanhou a gravação das cenas que o Belo tá fazendo na novela Três Graças. O Belo vai ter um papel importante nessa novela das 21 horas aí da Globo. Aí, pergunta vai, pergunta vem. A repórter questionou o motivo da Graciane não ter assinado ainda os papéis. Quer dizer, desculpa. Ela questionou o motivo do Belo não ter assinado os papéis do divórcio. E aí, o Belo
O Belo responde na ironia. O Belo disse: você sabe mais da minha vida do que eu. Você poderia responder essa questão. Ele confirmou que os dois estão discutindo ainda, mas ele soltou também uma indireta para Graciane. Vamos ver esse trecho desse vídeo aqui? Eu vou ser sincero para vocês. O Belo não gostou nem um pouco de levar o processo. Belo não gostou nem um pouquinho desse processo, viu? O Belo tá assim ressentido com a Graciane sobre esse processo. Vamos ver aqui o trecho. Olha só. Muito feliz. É uma nova fase da minha vida, é um desafio. Eu sempre agarro os desafios com o coração. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? E a arte ela é um todo, né? Desde a dança, cantar, interpretar, compor. E agora eu estou muito apaixonado. Eu ganhei um presente do gênio, do Agnaldo Silva, o diretor Luiz Henrique, é sensacional, né? O elenco todo dessa novela é muito boa. Como você falou que eu sou sua amiga, a Graciane também falou isso pra mim no sábado. Quando eu perguntei por que você não tinha assinado o divórcio, ela falou: pergunta pra ele porque ele é seu amigo. Então, se você não sabe, se você é minha amiga e você não sabe, como é que eu vou saber? Você sabe mais da minha vida do que eu, você pergunta coisas que eu não sei, e aí eu fico sabendo pela imprensa, tá, e tudo mais. Mas ali a gente está discutindo, logicamente, que na justiça não precisava disso, então agora eu tenho que ficar em segredo, né? Porque é tudo que está acontecendo e realmente eu não vou falar sobre isso. Mas, como eu disse domingo lá, né? Eu tenho um carinho muito especial por ela, amizade, carinho, respeito, continua sempre o mesmo e sempre vai continuar. É isso, obrigada, Belo, parabéns. Eu te amo muito, tá? Um beijo pra... Vocês ouviram o que eu ouvi, né? Vamos passar de novo aqui o que o Belo falou. Olha só. A gente está discutindo, logicamente, que na justiça não precisava disso, então agora eu tenho que ficar em segredo. Vocês viram, né? Ele disse que os dois estão discutindo na justiça e que não precisava disso. Uai, gente, um processo de divórcio litigioso, por que a pessoa vai na justiça e entra com um pedido litigioso? Mesmo que não tenha partilha de bens. Você entra na justiça com um pedido litigioso porque a outra parte não concorda com você, literalmente. A outra parte não concorda e você precisa fazer com que o juiz decrete a separação. Assim que funciona um divórcio litigioso. Acredito eu que Graciane já tentou ali diversas vezes um divórcio amigável, que é mais simples de ser resolvido, não demora tanto tempo assim, é fácil e mais simples. Acredito eu que ela tenha tentado, mas o Belo nunca quis dar esse divórcio. Só que, como o Léo Dias falou diversas vezes, que bens a Graciane vai exigir do Belo se não tem nada no nome dele, se tá tudo em nome de terceiros. Então, assim, não tem pra onde correr. Só achei que ficou faltando a Monique Arruda ter perguntado aí pro Belo sobre a Rayane e essa história toda aí que envolve o filho dela, que envolve toda essa situação. Ele devia ter perguntado isso. Ela devia ter perguntado isso pro Belo. Ela devia ter pressionado um pouquinho e fazer ele responder: olha, não gostei dessa atitude do ex da Rayane, não gostei do que a Rayane fez. Tá? Ela podia ter ido por esse caminho. Teria sido muito mais legal se ela tivesse ido por esse caminho, né? Mas enfim, daí o Belo se manifestando pela primeira vez sobre o fim do casamento dele com a Graciane e o pedido de divórcio. Agora é esperar pela justiça, porque afinal esse segredo de justiça corre em segredo de justiça. No final das contas, a Graciane vai só oficializar o divórcio dela e seguir a vida dela. E o Belo vai estar livre para casar com quem ele quiser. Simples assim. É para isso que existe o divórcio. Agora vamos falar da Fazenda. A Fazenda, de fato, não tem nada a ver com esses episódios, essas histórias que eu trouxe para vocês. Hoje, finalmente, aconteceu a tal da live do Link Podcast, aonde eles falavam sobre a Fazenda. A gente chegou a um dos momentos mais aguardados do nosso programa de hoje. A Record finalmente soltou o tal comunicado oficial com as mudanças drásticas para a nova temporada da Fazenda. E nós temos os detalhes para vocês.
Então vamos mostrar aqui os detalhes. Eu vou deixar com que o próprio vídeo fale, eu vou deixar com que eles mesmos falem essas informações e aí a gente comenta essas informações, tá? Deixa eu só pegar aqui na pasta certinha o que a gente pode esperar. Olha só o que era o grande comunicado da Record. Mônica Fonseca batendo os 1.500 likes. Batendo os 1.500 likes, então abra este envelope. Meu Deus, tá até quente, ó, tá até quente. Faça as honras de ler para nós esse comunicado, tá? Que a única coisa que a gente sabe vai trazer informações, pode desmentir algumas coisas que foram faladas, pode confirmar outras especulações, mas a partir de agora vocês saberão de fato quais são as mudanças drásticas na Fazenda esse ano. Será que são mudanças drásticas ou não? Vamos saber. Tem música de tensão, Gabizinha? Tem tambor? Tem alguma coisa aí pra gente fazer um efeito? Dom, dom, dom. Tan, 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 tan. Ai, não, essa daí é muito pra baixo. Sai, tira. Mas tu quer uma música de tensão? Ela quer cancelar o negócio aqui, o nosso comunicado? Vai que eu tenho médico daqui a pouco. Tu também? Eu também, daqui a pouco. Da cachola, né? Então, bora lá abrir o envelope do comunicado oficial que chegou pra nós. Aqui nessa live do Link Podcast, comunicado oficial da Record, tá aqui, ó. Vou abrir junto com vocês. Vocês acabam de ganhar Aqui. R$1.500. Ó. Vou abrir aqui. Gente, mas tá assinado Olha aí. mesmo. Olha aí. Tá assinado mesmo. Comunicado oficial Record TV, a equipe do Link Podcast. Pera aí. Tu vai soltar uma bomba e aí tu vai ler. Pode ser? Desculpa. Solta a bomba e na sequência a Mônica Fonseca lê o comunicado. Nós vamos ler agora o comunicado oficial da Record TV para o Link Podcast, que promete trazer mudanças drásticas na Fazenda 17. Vamos lá. Comunicado oficial Record TV, a equipe do Link Podcast. Após reuniões internas e avaliações estratégicas da direção do programa, informamos que nesta 17ª edição de A Fazenda não terá a dinâmica do paiol. Não haverá a dinâmica do paiol. Então, essa é a decisão que foi tomada com base no novo formato proposto para esta temporada, que trará outras dinâmicas inéditas ao longo do reality. Agradecemos ao Link Podcast pelo interesse e pela cobertura responsável do programa e permanecemos à disposição para futuros esclarecimentos. Direto assinado aqui pela diretoria da Record TV, o comunicado enviado a nós. Agradeço, inclusive, obrigada e a equipe, né, a direção. Então, gente, tá aí para vocês a grande bomba que vocês poderiam esperar sobre a Fazenda. A Fábia já tinha furado isso ontem, né? O fim do paiol. Gente, o fim do paiol para mim não faz assim, menor diferença na dinâmica do jogo. Sério mesmo, isso não vai implicar nada na dinâmica do jogo. A única coisa que isso vai implicar é que o Carelli vai ter que escolher 4 pessoas a mais. Porque normalmente o paiol ele escolhe ali as 20 pessoas que vão entrar e o resto o público decide quem entra. A única diferença é essa. Ele vai ter que escolher 4 pessoas a mais e essas 4 pessoas ele vai apostar no escuro. Porque tanto o paiol quanto Casa de Vidro, o que são essas dinâmicas? Basicamente, são dinâmicas para o público dar ali um feedback. O que eu acho de determinado participante? Vale a pena investir nesse participante para entrar no jogo? Basicamente, é isso que se faz quando eles pedem, vamos lá para o paiol. Vamos fazer um paiol, vamos fazer uma Casa de Vidro. A gente precisa ter noção do que o público pensa dessas pessoas. Eu, o diretor, acho que esta pessoa vai render no programa. Mas eu fico na dúvida se, de fato, vale a pena eu investir nessa pessoa. Por isso, eu vou testá-la antes. É basicamente isso. Essa é a lógica do paiol. Essa é a lógica da Casa de Vidro. Então, sim, sendo sincero, isso não vai fazer a menor diferença.
Não vai fazer a menor diferença se vão entrar 20 ou se vão entrar 24 escolhidos pela produção. Como é que vai ser a Fazenda esse ano? Tá? Pelo que o pessoal do Link Podcast falou, e aqui tá um resumo para vocês. Os 24 participantes serão escolhidos pela produção diretamente. Carelli vai ter que escolher nomes bons de verdade. Os 24 peões serão confinados diretamente na sede da Fazenda 2 dias antes da estreia e não será num programa ao vivo como se ventilou nas redes sociais. O que isso significa? Para deixar claro. Não vai ter o pré-confinamento. A Fábia estava certa com relação a isso. Não vai ter mesmo o pré-confinamento. Mas eles vão simplesmente entrar na sede na tarde de domingo e o programa estreia na terça-feira às 22h45. Então eles vão entrar no domingo, vão passar o domingo inteiro, o resto do domingo, a segunda-feira inteira, e só na terça-feira à noite é que a gente vai ver o que foi que aconteceu nesses 2 dias anteriores. E, gente, desculpa, o Carelli tá passando e tá fazendo o mesmo erro, o mesmíssimo erro que ele fez no Power Couple. Porque o que acontece? Quando você passa 2 dias... Gente, um dia já é difícil para a gente compreender na dinâmica do reality show, porque tem muitos acontecimentos pequenos que a gente poderia entender e interligar uma coisa na outra para entender a história. Se isso já é complicado no BBB, que eles entram no mesmo dia que o programa estreia, imagina quando você está dando 2 dias de diferença. Então, eles não vão ser pré-confinados antes, eles vão entrar no programa sabendo das informações daqui de fora. Detalhe, o Carelli não vai revelar a lista e não vai revelar nome de ninguém, pelo menos isso que eu entendi do Cairo conversando ali com a Mônica e com o Thiago, e com o Dantinhas que também estava lá na live. O Carelli não vai revelar o nome de ninguém antes da entrada deles na sede. Ou seja, basicamente, eles já vão entrar ali com algumas expectativas, com o burburinho do que o público está falando aqui fora, mas não vão ter certeza de quem de fato estará no programa. De fato, não tem nem como saber, não tem nem como ter essa visão. No máximo, as especulações que as redes sociais estão falando, mas mesmo assim, ainda não está 100% certo. Ele pode achar que a rede social está falando alguma coisa, mas aí o participante chega lá dentro da sede e descobre que é outra completamente diferente. Não vai ter o pré-confinamento, eles vão entrar direto e o programa estreia 2 dias depois. Eu acho que esse é o maior erro do Carelli. A Adriane Galisteu continua no comando do programa, o sistema de votos do público não vai mudar, continua no voto para ficar. E a única coisa que o comunicado deixou claro ali é que eles vão introduzir dinâmicas inéditas ao longo da temporada, mas é só isso. Só isso, basicamente. Só vão dar uma mexida aqui, uma mexida ali e só. No final das contas, gente, foi até melhor o Carelli ter soltado um pouquinho o paiol e deixado lá os 24 escolhidos entrarem de uma só vez. Todos eles, pela uma coisa, valeu a pena o Power Couple esse ano, porque todos entraram ali escolhidos pela produção. Eles sendo escolhidos pela produção, eles já vão entrar se achando, querendo ou não. Não vai ter o peso ali de dizer, porque o público me colocou aqui dentro. Não, agora todos vocês entrarão aqui selecionados pela produção. Vamos ver no que vocês vão dar. Isso aí eu achei interessante. Mas enfim, tô falando para vocês aqui a grande revelação aí, né, que todo mundo tava fazendo. Uma outra coisa, todo mundo tá colocando na lista que a Gabriela Spanik vai participar da Fazenda. Gente, a Gabriela Spanik já participou de 7 reality shows na América Latina. Eu acho que tudo bem, ela pode de fato render bastante na Fazenda. Não acho que ela não renderia. Não tenho dúvida que a Record não poderia conseguir contratá-la. Mas, de novo, eu vou dizer para vocês, o grande problema da Gabriela Spanik vai ser a comunicação oral. Como é que num jogo que depende exclusivamente da oralidade, a Gabriela Spanik me chega
e não entende determinadas gírias, não vai entender determinadas palavras, expressões, vai ficar perdida ali. Muita gente está idealizando a Gabriela Spanik da Casa dos Famosos, que participou no México, mas detalhe, todo mundo falava o mesmo idioma. Ela, na Fazenda, vai ser complicado. Mesmo que ela tenha dito no programa da Mara Maravilha que ela aceitaria participar de um reality show no Brasil, vai ser meio difícil para ela. Olha como é que ela fala português. A gente vai falar que o SBT acabou reprisando a novela agora pela 7ª vez. Pero cortaram muitas coisas. Pode reclamar. Pode reclamar. Pode ficar à vontade para reclamar. Vocês viram, ela mistura, pero cortaram muita coisa. Você vê que ela mistura as coisas. Vai ser meio difícil. Vou ser sincero com vocês. Eu vou me surpreender se a Gabriela Spanik entrar mesmo na Fazenda. Vou me surpreender. Mas eu acho que a comunicação vai ser o grande problema dela ali. E aí ela pode acabar sendo eliminada pelo público justamente pela não comunicação que ela teria com os participantes da casa. Se ela for para a Fazenda como uma convidada especial, igual a Dania foi no BBB 23, aí eu boto muito mais fé do que a Gabriela Spanik participar da Fazenda como uma participante competindo pelo prêmio. Lembrando que Gabriela Spanik é uma artista internacional, paga em dólar. 2 milhões de reais, gente, é praticamente nada em dólar, né? Vocês sabem, 2 milhões de reais na cotação de hoje, dia 5 de agosto, quanto vale 2 milhões de reais em dólar? Quanto vale isso? Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu só mostrar para vocês o valor que ela estaria concorrendo. E aí vocês tiram a conclusão de vocês, não sou eu quem vai colocar. Olha aqui. Vamos colocar aqui 2 milhões de reais. Ó. 2. Isso dá 3... deixa eu ver se está certo aqui. Vamos de novo. Vamos contar de novo. 2 seguidos de 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso dá 363.339 dólares. Vocês acham que Gabriela Spanik realmente iria participar de um programa para concorrer só a 300 mil dólares? Eu acho que é muito pouco, inclusive, para o tanto de problemas que ela teria. Enfim, tá aí para vocês. Vocês julguem por vocês mesmos. Estou dando a informação. Se eu tiver errado, quando a gente começar com a Fazenda, a gente vai saber ou não, tá bom? Mas não nego que se ela entrar, ela vai ser o grande destaque da Fazenda. Ela, o Davi, muita gente fala que o Davi vai entrar, eu acho que o Davi não vai entrar, mas enfim. Qualquer um deles que entrar vai ser o grande destaque dessa edição e tende a aglutinar o jogo para eles. E aí pode também não dar tão certo assim, né? Fica o jogo muito preso ali entre eles. Mas enfim, coisas que a gente vai ver ao longo da temporada, tá bom? Ó, beijo pra vocês. Daqui a pouco tem mais um vídeo falando aí do chefe de alto nível. A gente já tá passando ali do meio da temporada e agora já tá se aproximando do final. Daqui a 2 semanas o programa acaba, então tá ficando emocionante. Daqui a pouco a gente tá de volta. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.